Estamos aqui para mais um podcast Papo Empresarial. Lembrando que esse é um podcast oferecido pela TecRJ Contabilidade, o melhor escritório de contabilidade do Brasil. A TecRJ Contabilidade atende empresas de diversos segmentos, em diversos estados do Brasil também, e está aí para ajudar você que é empresário no dia a dia. Eu estava até pensando sobre isso, Rafa, já apresentando, né? Eu sou o Lucas Souza, sou um dos hosts do podcast, esse é o Rafael Soares também, host do podcast. Ontem eu tive uma reunião com um cliente que já é cliente nosso há muito tempo e ele abriu um outro negócio que é totalmente diferente do segmento dele, você vai saber quem é, ele é engenheiro e agora está abrindo um restaurante. E ele teve um sócio e uma das coisas que ele falou foi que uma das coisas primordiais para o negócio dele era que a TecRJ fosse a contabilidade que iria dar sequência a essa nova empresa dele, porque ele sente essa necessidade de ter a contabilidade próxima do negócio dele. E isso é muito legal porque a gente vê que a TecRJ está na direção certa, né? E a questão do podcast também é uma questão que a gente acaba percebendo um pouco de diferença do que acontece no cenário da contabilidade. Porque a gente está fazendo com que os nossos clientes eles tenham ali uma relação e se conheçam, porque tem clientes que até são fornecedores e clientes nossos que fornecem serviços para outros e não sabem que tem a TecRJ ali no meio. Acontece muito. Acontece bastante. Então, a gente percebe que o arquiteto, o engenheiro e a casa de material de construção, que são os nossos clientes, podem fazer negócios entre si, podem se conhecer, podem ter novas ideias de negócio, podem fazer networking, e isso é uma coisa muito legal. Uma coisa que só no gancho do que você falou, tem cliente nosso que fala assim, eu vou abrir um restaurante, eu vou abrir, sei lá, um outro negócio que, assim, que não é o meu negócio, né? E tem vários sócios juntos e, obviamente, cada um tem seu contador de confiança, né? Então, assim, geralmente a pessoa fala, não, eu só abro se o Rafa e o Lucas estiverem lá, só se for a Tec, enfim. Então, isso é muito legal, isso aí, vira e mexe, acontece, é muito bacana. É, muito legal. E com quem que a gente está hoje aqui, Rafa? Com a Tamara. Tudo Tamara, bem? uma Bom querida. dia, bom dia. Mais de 12 anos como cliente nossa, possivelmente? Provavelmente mais de 10. Mais de 10, com certeza. Que é o tempo de empresa. E a nossa segunda reunião foi na sua casa, que a gente falou ali atrás. Essa história é maravilhosa. Quem apanha não esquece, né? Só quem bate. Mentira, mas não foi você que bateu. E pra quem não sabe, obviamente ninguém vai saber, no dia que eu tava nessa reunião na casa da Tamara, tava, acho que Tamara e o meu marido, o Renato, esqueci o nome dele, Renato. Quando eu saio da reunião, quando eu pego o elevador, fiquei parado no elevador durante mais de meia hora, parado no elevador depois da reunião. Aquela experiência inicial impactante. Eu falei, meu Deus do céu. Já era uma previsão da emoção que ele ia ter cuidando da nossa empresa. Né? Nunca foi algo tranquilo, sempre foi muita energia. E naquela época não era muito coisa de WhatsApp, né, como a gente tem hoje em dia. Então, você não tinha o que fazer. Então, eu fiquei lá parado, cheio de coisa para resolver no escritório, voltando para a empresa e fiquei preso no elevador. Mas, enfim... Foi só o prenúncio de um bom começo. Nada que tenha impactado a relação, pelo contrário, né? Tá aí, Ficaram a gente tá junto aí há histórias. mais de 12 anos. Não, foi com emoção. Algumas empresas no caminho, Com emoção. não só uma, Com algumas né? empresas no caminho, é verdade. Tamara, conta pra gente quem é a Tamara, como que você começou, como é que foi o seu percurso para hoje você estar aqui com a gente. Acho Vamos que batendo um papo aqui. 40 anos a história é muito longa, então eu vou encurtar ela para dizer que eu tenho algumas etapas de carreira, né, desde o mundo corporativo, da decisão para empreender, para ter esse estilo de vida um pouco mais livre, que é o que eu valorizo muito hoje. E a trajetória passa por querer ter muita estrutura para poder exercer o empreendedorismo consciente, não ser mais um arriscador no mercado. E aí a empresa de contabilidade foi fundamental, esse pilar foi sempre algo que me deu muita segurança para usar e serviu como também uma estrutura consultiva. A gente troca muito até hoje, né? Eu acesso o Rafael muitas vezes quando tem alguma decisão não relacionada só à legislação e questões muito técnicas de contabilidade, mas decisões de negócio que o papel da TecRJ é esse, de me dar suporte
tanto nas questões práticas do dia a dia, como de estratégia e direcionamento. Então, muitas decisões que eu tomo hoje são pautadas em conversas que a gente tem, de possibilidades e caminhos que a empresa pode seguir. Não sei se você lembra que uma vez você me chamou de mosca branca. Você vai lembrar disso? Não, né? Olha, cara... O que seria mosca branca? A minha memória é... Não, mosca... Vem umas coisas Mas assim... mosca branca, gente, é um termo bem antigo, assim, mas bem estabelecido. Mas você que falava é aquela isso. pessoa que se destaca dentro de uma multidão, né? Ah, legal. E, legal. E as experiências que eu tinha anteriormente com empresas de contabilidade e contadores eram muito dolorosas. Então, acho que essa coisa que vocês falaram de pessoas que não abrem mão de ter até como parceiros para abrir um negócio é bem uma coisa que eu me identifico também, assim. Não teria hoje nenhuma outra empresa nesse lugar comigo, porque parece que é um trabalho muito simples e rotineiro no dia a dia, enquanto as coisas estão andando como elas deveriam andar, mas a vida não é linear, então quando a gente tem algo que foge do padrão, quando tem um susto, uma situação atípica, ter essa robustez é o que faz a diferença. Então foi muito isso, assim, eu tinha essa segurança de ter uma empresa com toda a estrutura para poder me suportar quando as coisas fugiam do controle. E eu acho que foi quando eu dei uma entrevista, que eu acho que apareceu no SBT, e você postou no seu Instagram, cara, lapsos de memória, o take que eu tava, aí você escreveu aí embaixo assim, a mosca branca da contabilidade. A mosca branca da contabilidade, que me ajuda há muito tempo, eu fico isso na cabeça também. Duas legal. coisas que eu lembro, fiquei preso no elevador e a mosca branca. Isso é um apelido. Tamara, assim, aí, um pouco na minha visão, você falou sobre a questão do empreendedorismo consciente, já entrando um pouco no nosso papo aí para as pessoas te conhecerem e ajudar, e você também ajudar com o que você tem de know-how, as outras pessoas que estão ouvindo. Eu sinto que você tem essa questão do empreendedorismo consciente mesmo em você. Você é preocupada com coisas que eu acredito que muitos empresários deveriam estar preocupados e não são tanto assim. O que te leva a pensar dessa forma? Eu acho que as taxas, né, de falência das empresas ainda são muito altas no Brasil e a gente é um povo muito criativo, né? Então, assim, ter boas ideias é muito fácil para o brasileiro, mas, assim, ter boas ideias que vão gerar lucro, que é o objetivo de uma empresa, é muito diferente. Então, para você gerar lucro, você tem que ter organização. E organização é o que eu chamo de empreender de forma consciente. É mensurar custo, é mensurar risco, é avaliar mercado. Então, essa eu acho que é a força da Pulse, né, que trouxe a gente até aqui, num mercado que é super desafiador. Eu comecei num mercado totalmente masculino, não existiam mulheres nesse mercado. De todas as reuniões que eu participava, eu era a única. E a suplementação é uma coisa muito nova. Quando a gente começou, quase ninguém tinha o nível de consciência que tem hoje da existência e dos recursos que a suplementação oferece. Antes era muito caracterizado como um produto ou uma linha de produtos para bodybuilders e pessoas que quisiam ficar muito, muito, muito fortes. E não tem nada a ver com isso, né? É muito mais uma proposta de facilitar a vida, de ter uma nutrição inteligente, de ter estratégias ali para melhorar a saúde e bem-estar. E quando eu entrei nesse mercado, era muito isso, assim, você surfava num mar azul, onde você não tinha também o nível de consciência, então você não tinha tantos competidores, mas muitas dessas pessoas, ao longo dessa minha trajetória de 10, 12 anos, foram ficando pelo caminho porque não se organizaram. Eram pessoas que elas viviam daquele lucro que a empresa dava, mas não tinham nenhuma visão de onde isso vinha, né? De conceitos básicos, de margem, de ticket médio, de o quanto você, né, tem que valorizar uma base de dados de cliente, de fidelização. Então, acho que é por esse lado assim que eu olho para o empreendedorismo. E você falou que na época não tinha, né, tanta concorrência assim. E hoje em dia, como é que você faz para se destacar? E hoje em dia, o que mais tem é concorrência. Então, hoje com o Instagram, com a internet, com o YouTube, então, assim, tudo ficou muito mais fácil para todo mundo. Então, assim, como que a Pulse hoje, assim, quais foram os pilares principais, tá, que você acha que a Pulse teve e tem hoje em dia para que ela possa se destacar no mercado com esse monte de competição aí em volta? Acho que apesar de ser um comércio local, a gente sempre se posicionou como uma empresa global.
Então, ainda que a gente esteja localizado ali em Ipanema, com espaço físico, a gente sempre trabalhou a governança. Então, é uma empresa assim que, em momentos-chave, a gente se preocupou de como era a gestão de resíduo da nossa empresa, como a gente criava um ciclo ecológico ali para o nosso negócio não ter um impacto ambiental, como a gente podia se envolver com projetos sociais também para fomentar o esporte e saúde no entorno do nosso negócio. Então, essa visão mais global da empresa, eu acho que faz a gente ser bem visto. Muita gente acha que a gente é uma rede, quando a gente ainda não é, e é uma das novidades que eu acho que vale a pena a gente contar aqui hoje. E o outro lado foi desenvolver recursos que protegessem a gente dessa concorrência. E uma delas foi a linha própria. Então, tem uma proteção de você ter um private label, que é você ter um produto que não existe igual nos seus competidores. Porque quando você trabalha com commodity, você está simplesmente à mercê de uma relação de custo e do quanto as pessoas estão dispostas a pagar, e vira essa briga que não tem fim. E muitas vezes detona muitas empresas e mata muitas delas. Entendi. Eu acho que essa questão da concorrência em si, aí só refletindo um pouco sobre isso, né? Quando você está em um mar azul, ok, mas eu acho que também quando os clientes, quando a consciência ela é gerada para o coletivo, mais pessoas conhecem e mais pessoas querem comprar também, né? Lá atrás, muitas pessoas não conheciam, mas hoje em dia muitas pessoas conhecem e querem suplementar e entendem mais. A gente aumenta o tamanho do mercado. Exatamente, aumenta o tamanho do mercado, e aumentando o tamanho do mercado, você também consegue vender mais. Mas tudo depende do posicionamento. Assim, quais são as áreas onde a Pulso está se posicionando para assim, gerar mais leads, mais clientes para vocês? Assim? A gente se posiciona muito como uma empresa que promove saúde e bem-estar. Então, a gente tirou esse apelo estético, que era uma característica muito marcante do mercado, né? E você tinha uma sazonalidade muito forte, e isso é muito legal, né? As empresas de varejo tradicional surfam nessa onda de Natal, Dia das Mães e datas comerciais, mas também tem um fluxo de caixa muito confuso ao longo do ano. E o nosso fluxo é muito estável, porque a gente tem essa proposta de clientes que têm isso como um conceito de vida. Então, eles estão ali, né, recorrentemente comprando, é um produto de recorrência, isso é muito bom, né? Acho que todo mundo que estuda um pouco de negócio entende, né? Como os clubes de assinatura avançaram nesse sentido. Então, a venda recorrente ajuda muito. E a gente se posiciona dessa forma, se associando com profissionais e outras empresas que também têm essa proposta de valor. Então, as nossas chamadas, o nosso alinhamento de marketing, por exemplo, nunca foi com apelo estético, né? Que muitas empresas usam muito essas chamadas, né, mais provocativas de corpo, imagem, emagrecimento, e a gente sempre trouxe outras propostas. As nossas comunicações são mais voltadas para gerar conteúdo técnico, uma linguagem até um pouco mais suave, menos comercial, e isso foi criando essa clientela especializada, que vai criando uma rede também de indicações. Então, foi o que também eu acho que fundamental para fortalecer a nossa imagem. E onde que você aprendeu, né, a ser empreendedora? Assim, se você já nasceu com esse viés seu, ou se você iniciou em CLT e depois você virou essa empresária, como é que foi esse percurso na sua vida? Eu acho que eu nasci com esse chip, só que a vida nem sempre deixa a gente ir para o caminho que a gente quer inicialmente. E eu acho que esse chip meu, ele estava lá desde uns 7 anos de idade, onde eu tenho muito essa clareza, assim, de que as minhas brincadeiras eram brincadeiras com essa pegada, assim, de, cara, nem existia celular direito. Eu tinha o celular de brinquedo, que eu brincava que eu era empresária, eu tinha minha agenda ali para cumprir e tal, não sei o quê. Mas as referências positivas dentro da família, pessoas muito rudimentares em termos de comércio, mas que lidavam com aquilo com uma agilidade muito grande, essa gestão ágil, eram referências que eu tinha dentro da família, e pessoas de muito bom relacionamento. Então, acho que se conectavam com vários
players dentro daquele universo bem reduzido, mas que tinham uma rede de contatos boa. Mas a minha trajetória real foi de fazer uma faculdade convencional, fazer administração, fazer MBA, negócios, trabalhar num ambiente corporativo muitos anos. Por 10 anos eu fui da indústria do petróleo e nesse lugar eu aprendi muito. Também observando outras áreas, né? Modelos de gestão, modelo hierárquico, de divisão de tarefas, de processos, coisas que a maioria dos comércios começa sem ter a menor clareza. E aí, num momento marcante da minha vida, que para muitas mulheres é muito parecido, que é o momento da maternidade, eu fiz essa revisão. Não tem como, né, gente? Acho que toda mulher tem esse marco disruptivo na vida, que é da maternidade. E eu me questionava muito, porque eu tinha uma crítica muito grande a mulheres que se apoiavam na maternidade para ter uma projeção medíocre. Como se fosse uma bengala, né? Para ter uma projeção profissional medíocre. Porque eu sou mãe, aí, né, não dá para... Não, eu não conseguia aceitar isso. Mas eu entendia que dentro do ambiente corporativo, me dividir entre a maternidade e a dedicação que eu tinha antes ia ser algo inviável. Então, eu falei, onde eu consigo usar a minha potencialidade e escalar isso, né? E, ao mesmo tempo, viver esse desejo de maternar ativamente. Era empreendendo. Então, o desejo que eu tinha lá desde pequenininha, na verdade, só foi assim, o momento que eu falei, bom, é agora. Não é que antes eu não tinha essa clareza, eu só não sabia quando ia ser. E aí, quando a Clara nasceu, foi o momento que eu falei, é agora, porque eu quero beber das duas fontes. Eu quero estar com ela, eu quero me projetar profissionalmente e eu quero ter liberdade para transitar nesses dois ambientes. Não sei se você já reparou isso. Todas as pessoas, sem exceção, que já vieram aqui no podcast, e eu aposto, quando vocês quiserem, que as próximas também vão ser assim, elas sempre tiveram, assim, de repente, um acontecimento ou alguns acontecimentos na vida. Que a gente chama de ponto de inflexão, né? Eu adoro essa referência. Ou seja, que você é obrigada a ir para um lado ou para o outro. Fala assim, olha, ou eu pego isso aqui de bengala e eu vou me sentir um coitado, ou eu vou pegar isso aqui para me alavancar e me... Tipo assim, né? Esse aqui vai ser o meu trampolim. E não necessariamente é um só na vida. A gente pode ter vários pontos de inflexão. Mas você tem aquele ponto de tem um livro ali do Flávio Augusto que é chamado... é maravilhoso. Chamado Pontos de Inflexão. Ele é um cara que eu acho, assim, uma inspiração muito legal. De uma pessoa que também foi construindo o seu império ali às próprias mãos. Depois você... Eu te empresto. Não empresta não. Faz o resumo, né, Rafa? Depois você pensa nisso que eu te falei. Que todas as pessoas que vieram aqui... Cara, assim... Não, sim, eu concordo. Falam exatamente a mesma coisa. Teve um ponto de partida, teve esse ponto aqui que foi divisor de águas. Ou eu ia para esse lado, ou eu ia para o outro lado. E, certamente... E outro momento que eu acho que, assim, é super batido, todo mundo fala de pandemia como, né, um momento... porque marcou isso e a pandemia e tal. Pra gente foi outro ponto de inflexão. Que, óbvio, muito desafiador para qualquer pessoa que opera um negócio físico, foi desafiador, mas a gente usou isso muito como uma alavanca. Então, foi um momento que, obviamente, fiquei ali 2 semanas sem dormir, trabalhando, não 2 semanas sem dormir, me ocupando de preocupações, mas atuando. Então, foi quando a gente botou um e-commerce no ar, em tempo recorde, quando a gente criou uma base de dados dos nossos clientes com um sistema de fidelização e cashback. Então, a gente criou um sistema de CRM todo organizado que roda até hoje. Então, foi um momento em que a gente foi apertado por um desafio e a gente usou isso para criar outros canais. Então, são ferramentas que a gente usa até hoje. A empresa está rodando com esses ganhos desde então. De novo, uma situação pontual que você tem que tomar uma decisão. E isso aconteceu muito com a gente também. Como é que foi para vocês? Na época da pandemia, nossa senhora. Cara, foi uma... Eu não sei nem se existe uma palavra para meio que definir o que a gente passou. Porque assim, a gente na pandemia, a gente tinha uns 600 clientes, 500 clientes mais ou menos. A gente não sabia quanto tempo ia durar. Muitos eram físicos também, restaurantes, todos fechados. E o pessoal todo pedindo desconto. A gente não eu não pedi. A gente não sabia quanto tempo ia durar, o que ia acontecer. Enfim, se os nossos clientes iam fechar. Sobreviver. Se não iam. E foi uma demanda gigantesca pra gente. Fechamentos. Por conta de departamento pessoal, que tinham aquelas... férias e benefícios do governo. Benefício governamental, e suspensão de contrato de trabalho, e redução de carga horária. Os clientes demandando pra caramba da gente e querendo desconto. Então, assim, você fica assim, cara... com muito mais trabalho. Eu tô com uma demanda, se bobear, dobrada,
e o cliente está pedindo querendo desconto, pagar paga metade. metade, mas eu entendo porque ele vai fechar a Ele não tá empresa tendo dele. entrada nenhuma. E você fala assim, beleza, mas eu tenho que receber, mas eu não posso perder o cliente. Aí você fala assim, o que eu faço? Não, E aí, como é que foi pra vocês? E não tem um livro escrito sobre isso, né? O que fazer? Como é que vocês foi reagiram loucura. a essa provocação? Assim, eu acho que um dos nossos grandes diferenciais, né, que não é um só, você sabe disso, graças a Deus, é que a gente trata cada cliente de forma individual. Então, assim, para cada cliente, eu acho que eu tive uma reação e uma ação realmente para cada cliente de forma individual. Então, assim, não, pega todos os clientes, se dá para todos os clientes X% de desconto. Não vou fazer isso. Quando alguém vir falar comigo com uma demanda específica, eu vou ver esse cliente, eu vou analisar e eu vou dar um desconto ou não para aquele cara que eu acho justo ou não, enfim. E aí E dentro da perspectiva de futuro daquilo também. Dia a dia, cara, era todo dia, e nego me ligando. E assim, hoje em dia, graças a Deus, ligam muitas das vezes, falam assim, Rafa, tô com um negócio novo, me ajuda, vamos almoçar, vamos marcar negócio, beleza, vamos ver estratégia. Na época de pandemia, meu telefone era só tragédia. Isso aqui tava quase sangrando. Não assim, era só o telefone. Tu ligava a Eu televisão, acho que você foi ficava muito- desesperado. Foi muita motivação Você ligava a desse. televisão, ficava televisão. Foi muita motivação desse encontro, né? O meu contato com o Lucas e essa retomada que a gente teve essa semana de se falar mais foi isso. Foram outros projetos que foram surgindo dentro do meu guarda-chuva, né? De saúde e bem-estar, que a gente precisou gerar documentos novos e a gente falou, poxa, vamos falar disso, vamos conversar, vamos levar para as pessoas essa ideia, né? De expansão, porque eu acho que ao mesmo tempo que o noticiário traz esse recorte muito trágico, a gente está aqui tentando levantar o ânimo das pessoas e mostrando, olha, tem empresas que estão sendo bem-sucedidas, tem projetos que estão sendo alavancados e tem estrutura para te dar suporte aos desafios que o Brasil oferece, que é o caso, né, de uma empresa que dá essa segurança para a gente em termos de legislação, principalmente pessoal, né, e taxas e tal, que é uma área muito específica e muito nebulosa, que assim, não dá para o empresário querer saber tudo. Então, ele tem que se aliar a pessoas de qualidade, serviços de qualidade para poder conseguir crescer. E aí, o momento que a empresa está agora é muito esse. Assim, a gente conseguiu fechar agora uma linha de 6 itens. Então, a gente buscou, dentro de um mercado que eu estou há 10 anos, lacunas. Então, é um mercado que vem muito dos Estados Unidos, onde tem também esse apelo. E é uma característica de produtos muito sintéticos. A cultura lá não valoriza tanto coisas mais naturais. Então, é muito a funcionalidade, o ponto final daquela entrega do produto, e não o meio. E aí, o Brasil tem uma riqueza muito grande, tanto de produtos, de natureza, avançou absurdamente em termos de tecnologia de saúde e alimentos. Então, é um mercado que a gente vê em todos os relatórios globais como um potencial de ascensão enorme. E aí, a gente foi identificando que a gente quer entregar produtos que entreguem esse resultado final, mas que não caguem o meio, desculpa o termo, né? Que é aquele produto que, tá cheio de corante, cheio de aromatizante para você conseguir ter um efeito lá na frente. Então, a gente entrou nessa brecha criando produtos que têm uma qualidade nutricional muito grande, mas que têm um efeito, o resultado final também muito potente. E aí é isso, a marca vai resgatar um pouco dessa minha essência, né? De ter morado no interior, de estar mais conectada com a natureza. Então, ela se chama Tree Lab justamente por isso, de como as árvores, né, a natureza, a fauna, ela é um grande laboratório para a gente. Então, são produtos que priorizam elementos naturais, são produtos que não têm corante sintético, então a gente consegue entregar aí tanto um pré-treino para quem quer render mais num tipo de atividade, como produtos para pós-cirúrgico. A gente tem produtos para criança que vão desde o idoso até o bebezinho que pode tomar. Então, um produto que é democrático, entra ali para toda a família conseguir consumir. E aí, voltando àquela história do diferencial da empresa, né? Eu acho que quando você tem um comércio e você começa a ter o desenvolvimento da sua marca, o fortalecimento da sua linha própria, você se protege de vários ângulos, por vários ângulos. Você está tendo ali uma exclusividade, então não é o mesmo produto que a pessoa vai encontrar em qualquer esquina, vai estar muito reduzido ao seu. O seu investimento em marketing, ele é muito mais bem direcionado, porque você deixa de investir para vender o produto do outro, você investe para vender o seu, a sua comunicação é mais unificada, a linguagem está muito mais unificada da sua proposta de valor como empresa e produto. E falando em termos financeiros de margem, né? Você corta alguns intermediários do caminho que dão uma saúde financeira muito grande para a empresa, que eu acho que é fator também de sobrevivência. Muita gente pensa só em faturamento,
Então, quando você pensa só em faturamento, na verdade, você pode estar quer dizer levando nada no bolso. Uhum. Porque a empresa... Eu acho que hoje em dia tem muito isso, né? Os gurus de internet. Venda que tanto saco e isso. não sei o quê. Porque eu faturei XYZ. Tá, mas quanto que entra no seu bolso? Que é o que vai... É o final. E o quanto você gasta de energia nesse processo. Que aí vai para aquele lugar da organização da empresa. Porque se você está faturando 200 vezes mais do que você faturava antes, mas o seu esforço está 400 vezes maior, na verdade, você está usando mais recurso para ganhar menos. Então, a ideia é ser inteligente nessa conta também, né? Tem cliente nosso que fatura por ano, sei lá, 50 milhões, e o cara bota no bolso 1 milhão, no bolso dele, e cliente que fatura no ano 5 milhões e bota no bolso mesmo 1 milhão. O que você prefere? Com menos trabalho. de repente. Exato. Com Um certeza. esforço muito menos menor. funcionário, Menos risco. menos custo. Obviamente é muito melhor que você tenha, né, uma empresa um pouco mais enxuta do que um negócio monstruoso. Pegando agora o que você falou, né, que os gurus de internet, cara, o que mais tem hoje em dia? Então, assim, te falo com total propriedade e sei do que eu tô falando. Tem gente na internet que chega e fala assim, como ficar rico em 1 ano? Gente, se não for por coisas ilícitas, porra, é muito difícil. É óbvio que tem os unicórnios que vão ficar. Mas, cara, aí o cara te vende um curso de 20 mil reais, que você paga pelo curso de 20 mil reais, para o cara te ensinar a ganhar 1 milhão em 1 ano. Não, e eu volto para um outro paradoxo. Eu vou pagar pro cara me ensinar, então. Eu volto para um outro paradoxo. Esse cara também, muitas vezes, está fazendo um esforço enorme. Ele está o dia inteiro ali produzindo conteúdo e dando nem essa aula. ele tem 1 milhão. Exatamente. E aí o cara, ele quer vender uma coisa que ele nem tem. Meu Deus do Fique céu. livre, não trabalhe nunca mais. E o cara tá ali o dia Trabalhando, inteiro, trabalhando. ralando. O cara sai dali pra pegar o ônibus no ponto. Assim, não que isso seja uma coisa ruim, mas, cara, é completamente incoerente. Mas é incoerente, exatamente. E eu conheço gente, eu sou contador, eu conheço gente que faz isso. Falando sobre a questão da exclusividade, assim, eu acho muito legal essa questão de exclusividade de marca, porque você gera identidade com o teu cliente. E assim, também tem a questão de mercado, que quando muitas pessoas têm o mesmo produto, acaba virando aquela coisa de, não, eu vou vender mais barato que... Tem um achatamento de preço geral. Isso acontece. Mas eu queria falar um pouco sobre os produtos e conhecer quais são, porque eu acho que são muito legais e eu gosto disso, né? Porque quando você gera identidade com alguma coisa e você compra aquilo porque você gosta, porque você tem aquela relação com a marca, isso é muito legal. E eu acho que vai ser legal também para a galera saber e conhecer os produtos em si. Quais são eles? A gente começou com um produto que é um dos carros-chefes, assim, de qualquer empresa de suplementação, que é o pré-treino. Porque as pessoas gostam de produto de efeito. E eu tinha essa dificuldade, porque, assim, eu tinha vontade de ter um rendimento maior, de indicar isso para algumas pessoas, mas todos os produtos, eles eram ou extremamente carregados ali de aromatizantes, ou eles não entregavam essa potência, essa percepção de efeito. Então, a gente conseguiu desenvolver um produto que tem... É a única fábrica que a gente compra a matéria-prima já de liberação gradual. No passado, a gente era dependente de uma tecnologia de cápsula que tinha essa liberação aos poucos da cafeína, que é o principal efeito ergogênico do produto. Então, a gente consegue hoje ter um produto solúvel que tem não só esse efeito estimulante da cafeína, como ele faz recuperação muscular, ele tem a beterraba, pó de beterraba, açaí, são coisas que ajudam na vasodilatação e ainda são antioxidantes. Então, você não só tem um rendimento maior no treino naquele momento, como você se recupera melhor para dar sequência na sua semana, no seu planejamento de treinos. Então, esse foi o queridinho, assim, que começou. Betalanina. O O2 Roots, porque tem ele vem dessa coisa de gerar se eu tomar isso? entrega e oxigênio. Eu acho que eu não durmo durante uma semana. Mas então, a vantagem dele é essa, que ele não tem esse efeito rebote. Legal. Porque os produtos anteriores de mercado eram esses, né? Você tomava, ficava pilhado. Vai dormir. E... Tipo um Venvance, né? Eu sempre fui um cara que tive receio com pré-treino por conta disso. Teve uma vez que eu tomei um pré-treino antes de lutar. Eu fazia luta e tal, faço, na verdade. Aí fui para uma competição. Nossa, faixa preta aqui. Eu fui para a competição, aí cara, quer saber? Eu vou tomar um pré-treino. É hoje. Hoje eu vou tomar um pré-treino.
Aí para no hospital. Aí sabe como é que é, né? Aquele negócio de pega o scoop, joga, bebe água e tal. Só que, assim, tinha um gosto muito estranho, sei lá... Bem artificial mesmo. Era muito artificial, Acho que eu tomei essas coisas. muito artificial. Tanto que foi o único scoop que eu tomei. Depois ele ficou ali em cima da geladeira durante sei lá quanto tempo, até mofou, joguei fora. Mas foi o único, exatamente por conta dessa questão do gosto em si, de como era o produto, o aspecto do produto. Era de uma marca conhecida, com tá? esporte acaba tendo, né, um desejo de saúde, assim. A gente sabe que o esporte a nível profissional não é tão saudável, mas quem está praticando ali, né, dentro de uma vida normal, quer manter a saúde. Então, você ganha de um lado e perde do outro. Então, por que não ganhar de todos os lados, né? Foi onde a gente começou para as pessoas conhecerem a marca e visualizarem esse benefício. E com o O2 eu consigo ter uma manutenção, assim, é um produto que você pode fazer uso contínuo. Isso, exatamente. E ajuste de dose, que também era uma perda que a gente tinha em relação à cápsula, né? Esse, como ele é solúvel, você pode fazendo uma titulação, você pode ir usando 2,5, 5 gramas, chegar até 10 gramas e vai ajustando para o seu peso corporal, para o nível de atividade que você vai fazer. E mais do que dar energia para treinar, a gente tem aplicações muito técnicas disso, né? Quando você quer mudar a sua zona de treino, o uso do pré-treino ele é muito cirúrgico, né? Você consegue gerar adaptações metabólicas para a pessoa ter entrar numa outra faixa de condicionamento físico que vai preparar ela para uma competição ou para um rendimento maior dentro do objetivo dela. E aquele cara assim que só malha para fins de saúde, para ficar tranquilo? Também é indicado? É um suporte para adesão, né? Eu parei de malhar e tô retornando agora, ou tô sentindo que eu tô ficando muito no mesmo ali, eu já não tenho mais o efeito que eu tinha no início das minhas sessões de treino, eu não sinto que eu tô conseguindo me exigir o quanto eu gostaria. Então, você pode fazer essa entrada do pré-treino para isso, para aumentar a sua resposta, e o corpo por si só vai gerar as adaptações, que aí você vai ganhar mais massa muscular, com isso você aumenta o gasto calórico, enfim, beneficia vários sistemas corporais. Me inscrevi na academia, segunda-feira eu começo. Não, mentira. Tô animadaço. Não acredito. Não acredito. Super não acredito. animado. Sério? Então, esse daqui, ó. Tá. Esse daqui já vai pra sua casa. Eba, joguei presente, legal, ó, que adesão, beleza. pô. E assim, também, então vamos lá, tem essa questão da adesão e tem a questão também de, por exemplo, eu tô com um treino padrão ali, AB e C, sei lá, e de repente agora eu vou fazer um treino para ganho de força. Aí eu posso, de repente, ajustar a dose por conta dessa mudança no treino. Você pode fazer o uso para poder conseguir atender a demanda do seu treinador. Que legal. Que legal. Caramba, magnésio, cálcio, zinco, vitamina B1, B2, B3, B5, um cuidado B6, muito B7. mais Meu completo. Deus do céu, quanta vitamina. É um cuidado muito mais completo. E aí foi isso, onde a gente conseguiu câmera, se posicionar dentro do mercado. E aí depois foram vindo outras demandas que a gente foi percebendo. Muito nesse momento, né, de pós-pandemia, auge da pandemia, o boom da vitamina D. E aí eu tenho um trabalho de pesquisa, né, que é nessa linha só de investigação de vitamina D em todos os órgãos. Então, assim, a gente tem receptores do dedinho do pé até o topo da cabeça. Então, foi um suplemento que eu falei, bom, isso aqui é muito democrático, a gente precisa ter isso. E aí, as dosagens variam muito, as prescrições e as necessidades são muito individuais. Por isso que a gente foi para uma vitamina D que era de gotas. Então, hoje você consegue ajustar para um bebê, né, pequeno, e você pode ajustar para uma pessoa que tem altas demandas, que são pessoas que têm deficiência de absorção, que têm alguma cirurgia de intestino. Então, você consegue fazer o mesmo potinho ser usado por várias pessoas. E a vitamina D que existe hoje de farmácia, muitas vezes já existem as que são em gotas também. Elas usam o veículo oleoso para melhorar a absorção, mas muitas vezes um veículo oleoso que gera uma alergia. Então, você está querendo um produto que reduz a inflamação sistêmica, mas você está gerando uma inflamação com outra substância. Então, esse produto ele usa só um óleo vegetal que não tem essa característica alergênica e ainda é saborizado com óleo essencial de menta. Porque também um outro livro clássico que é O Poder do Hábito. Não sei se vocês já tiveram, né, a oportunidade de ler. E fala dessa virada de chave da pasta de dente. A pasta de dente era uma pasta abrasiva
que não emplacava. E ela começou a ter adesão quando colocaram um sabor, porque você gera esse efeito, essa sensação de frescor. Então, a gente trouxe isso para a vitamina D, e eu tenho um exemplo em casa de uma pessoa que não tomava nunca. E aí, quando a gente conseguiu trazer esse produto com esse sabor e gera esse registro no cérebro, você tem uma adesão maior ao tratamento, que é super importante. Muito legal. Ó, depois vamos lembrar de fazer o antes e depois, hein? Antes... Tô aqui antes. Daqui a 3 meses eu vou tirar a mesma Fazer foto o retorno. Com o produto. com o produto, tomando o nosso O2 Roots, pra ver como é que eu vou ficar. Mas eu prometo que eu vou malhar. Porque também não vai Eu também. vou parar de sair não, Alinhar McDonald's, de expectativas, pizza. né? porque, Fala aí, ó, não vou pra funciona. academia Não e funciona. acabou. Aí a gente foi indo para outros caminhos, né? Das Aí vamos lá, mulheres que vitamina têm, D. as mulheres que têm um desejo também sempre, né, de emagrecer. Então a gente criou um produto que dá suporte nesse processo. Então ele dá uma ajuda em controle de apetite, retenção de líquido. Aí a gente entendeu que tem um público muito grande negligenciado, que é o de pós-bariátrica. E o produto para pós-bariátrica, ele é um produto que, assim, o paciente que faz essa cirurgia ele tem que tomar para o resto da vida. Então, é diferente de você querer tomar um pré-treino agora, que você vai tomar 1 mês, 2 meses. Então, é um produto que ele tem uma necessidade latente, o mercado demanda por isso, essas pessoas não têm outra opção. E a gente foi lá desenvolver um produto que é o mais alinhado com a Sociedade Brasileira e Americana de Estudo em Obesidade e adicionou elementos, adicionou elementos que não tem na maioria dos outros produtos que já são mais estabelecidos para bariátrico. E esse produto ficou tão legal que a gente conseguiu extrapolar ele para outras necessidades. Pessoas que têm doença de Crohn, pessoas que têm altas necessidades porque são atletas de ponta e têm um desgaste absurdo, pessoas que estão em dietas muito restritivas, que comem muito pouquinho. Então, ele é um blend de vitaminas e minerais que a gente, na comunidade científica, tem uma crítica muito grande, né? Porque você botar tudo no mesmo balaio, muitas vezes uma coisa prejudica a outra, não tem essa sinergia. E a gente conseguiu fazer um produto que todas as vitaminas são bioativas, todos os minerais são quelados, então você consegue que todos eles cheguem no sítio de atuação de forma íntegra. Qual é esse? Esse é o Metabolic. Esse daqui é o que, assim, é o xodó da gente em termos de desenvolvimento. Obrigado. Já vai sair bonito. Então é porque eu sinceramente eu sou bem leigo, assim, quando eu sou leigo, eu levanto a bandeira branca de leigo, assim. Então, depois que, e até um corte aí para as redes também, depois que se faz a bariátrica, a gente ainda tem que fazer a manutenção com alguns elementos. E quais são eles, assim? No que isso aqui vai me ajudar depois que eu fizer o Metabolic Complex, né? Plus, ele vai me ajudar depois que eu fizer a cirurgia bariátrica. Acho que vale a pena a gente até voltar a uma etapa anterior de como são os procedimentos de cirurgia hoje. Legal. Cirurgia metabólica, porque corrige várias condições. Legal. Ficou com uma característica de emagrecimento, mas na verdade ela tira pessoas de condições de síndrome metabólica, obesidade, diabetes, dislipidemia. Então, você remove partes do trato digestivo. Muitas vezes não só do estômago, mas também do intestino. E são áreas fundamentais, tanto para receber vitaminas e minerais, como para ativar algumas delas. Então, quando você não tem essas partes do corpo que são realmente extirpadas, você precisa colocar isso de forma exógena. Então, é um produto que, para quem tem essa alteração fisiológica, né, teve partes realmente do corpo removidas, ele precisa repor de outra forma. E aí, esse produto ele vem entregando essas vitaminas e minerais direto para a corrente sanguínea. Entendi. E engraçado, aí eu não sei se é verdade e tudo mais, então, mas tem um mito que quando a pessoa ela faz a cirurgia bariátrica, ela fica mais sensível a, por exemplo, se a pessoa ela bebia muito antes da cirurgia bariátrica e continua com a mesma quantidade de bebida, ela corre risco maior ao alcoolismo, alguma coisa do tipo. Eu não sei se você corta alguns caminhos, né? Se você pensar que algumas coisas ali vão ser absorvidas muito mais rapidamente. Uma das coisas que a gente fala é o dumping, relacionado a carboidratos e ingesta muito rápida de energia. Então, essa glicose que passaria por um trato digestivo muito maior, chega muito rápido. Então, às vezes, dá como se fosse uma tontura. E a mesma coisa com o álcool, né? O álcool vai muito mais rápido. Entendi. A pessoa pode ter alteração de paladar, ela pode ter... mudança de preferências de coisas que ela gostava antes de se alimentar e mudar, porque também são regiões de produção hormonal. Então, são hormônios que sinalizam para o cérebro. Então, a percepção de sabor também fica alterada. É uma cirurgia muito grande, muito delicada, né? Não, mas que salva vidas. Mas hoje em dia também vendem que nem Ozempic, né?
Não, mas que salva vidas, todo é mundo- isso, né? Bem indicada, ela é super Sim, importante. sim. Se bobear, a obesidade é muito mais perigosa do Sim, que do que a uma cirurgia. com certeza, muito bem indicado. Muito legal. Creatina, eu sou, assim, fã. Sou fã de creatina. Que bom! O que a gente tem na sua aí, na creatina da A Pulse? creatina foi o último produto que a gente lançou agora e eu demorei muito porque, primeiro, apesar de ser o suplemento mais estudado e validado, ela é um dos alvos mais fáceis de falsificação e alteração. Então, eu demorei para conseguir trazer para a nossa linha porque eu queria garantir todas as etapas do processo e garantir toda essa cadeia de segurança. Então, a gente conseguiu hoje trazer uma creatina que tem um laudo independente, ou seja, não é um laudo da nossa marca, um laudo feito por um laboratório independente que ateste 99,8% de pureza. Então, assim, o que a gente mais tem hoje, o que o mercado aceita é 80% de pureza. Né? E a gente tem aí um monte de marca que volta e meia aparecem laudos que elas estão caindo e que não são aceitas porque estão abaixo de 80. Então, a gente conseguiu chegar num laudo muito maior do que o mercado oferece e entregando um produto que tem muita validação, né? Onde a gente tem muita segurança de falar, isso aqui tá no top 5 suplementos que são evidenciados para a saúde humana. É legal que é essa exclusividade, né? Assim, que você consegue ter esse contato mais Ter um diferencial mesmo num produto que é commodity. Exatamente. Porque se você pensar, a gente está falando muito de fórmulas aqui muito específicas, diferenciadas e tudo, e a creatina não é. Ela é uma única substância, mas onde a gente se diferencia? Na pureza. Eu tenho uma história com a creatina muito boa, cara. Eu comecei a fazer academia muito cedo. Aí, lá perto de casa e tal... Quantos anos? 15 anos? Ah, cara, por aí. Assim, aquela épocazinha que você quer ficar bonitinho pra ir pra escola e tal, essa época aí. Eu era igualzinho. Eu tenho um monte de paciente assim também. Na minha época do Pedro II, que eu estudava, pô, eu tinha recém-chegado de Teresópolis, que eu morava lá em Terê. Aí, pô, escola gigante, né? Que eu estudava em São Cristóvão. Cara, mas aí fica fortinho, coisa e tal. Aí também começava a malhar. É a motivação inicial. Aí tomava os negocinhos lá, tomava creatina, albumina, isso tudo. Aí como é que é essa história? Não, aí foi isso. Aí eu tava lá e tal, aí você chega na academia, principalmente, pô, a gente tá falando de bastante tempo atrás, né? Não existia nem um pouco de você conhecer o que era... Você com 15 anos, deve ter uns 35, não, 40 não é anos tanto atrás. assim. Não é tanto assim. A barba aqui branca. Tu é mais velho que eu, hein? Mas não tem um cabelo Mas branco. Aí verdade. eu falo, você peta, nunca eu morava em frente à praia, Marizia Oxidou, né? oxidou um pouco. A gente Mas- tem produto pra isso também. a gente vai chegar lá. Quero De esse. cabelo branco? Pra Oxi- prevenir estresse oxidativo. exato. Vou dar um pra ele. Valeu, obrigado. Eu sou super calmo, vai. Aí, beleza. Aí, pô, eu fui pra academia. Aí, como é que era antigamente, né? A gente olhava as pessoas que eram tinham um corpo melhor e tal. Pô, o que esse cara faz? Porque, pô... Tomar bomba. Não, aí não, mas na realidade, tinha, sempre teve, né? Sempre teve a questão da anabolizante. hormonização e tudo mais e tal, mas não era a nível de hormonizar. Aí o cara falou pra mim, pô, não, eu tomo creatina e tudo mais e tal, aí é bom pra isso. Na época tinha aquela questão da saturação. Sim, fazia superdose. Que fazia no início. superdose, aí você vinha progressivamente descendo e tal. Aí eu comprei, eram umas cápsulas. Hoje em dia eu nem vejo creatina em cápsula, eu acho, nem sei se Tem, existe. mas é isso. Você atingir a dosagem às vezes é mais difícil. Porque eu acho que a questão uma das questões da creatina é a absorção, né? E a cápsula, ela... Não, acho que é muito mais a questão da dose, assim. Você tem uma limitação de quantidade de substância que você consegue botar por cápsula. Entendi. E aí acaba tendo muita cápsula Tomar e 10 cápsulas fica já. desagradável. Mas Aí, existe. Aí assim. levei umas cápsulas pra casa, eu tava malhando, minha mãe fez o quê? Jogou fora, cara. Tá tomando bomba! Não sei o quê. Isso é Já um achou? clássico. A gente ouvia muito isso há 10 anos atrás, quando a gente abriu a Exatamente. empresa. As pessoas acharem suplemento que é a bomba. suplementação era hormônio anabolizante e as pessoas de gerações mais velhas terem muito preconceito e terem uma resistência doméstica enorme a qualquer produto que chegava. E hoje o que a gente vê é o contrário, né? A gente vê a expansão desse mercado, os idosos sendo grandes consumidores, não só de nutracêutico, vitaminas e minerais, mas do próprio whey protein
Protein, porque é uma substância, é um alimento, né? Que você tem muita proteína ali, você melhora muito massa muscular, previne perda de massa óssea. Então, os idosos hoje são um grande mercado. A gente até chama de silver market, né? Que é relacionado ao cabelo grisalho e tudo. Tem um grande potencial, porque são pessoas que já são estáveis financeiramente, já estão muito mais propensas a cuidar da saúde do que antes, quando estão mais envolvidas com o mercado de trabalho, e valorizam mais isso. Então, assim, eles têm o dinheiro, eles têm o tempo e eles têm o interesse de cuidar da saúde. Então, super mercado. Acho que até pegando desse gancho de mercado, acho que a gente pode começar a soltar as novidades, né? Bora! Vamos. E aí, uma das coisas que foi recente, decisão recente da Pulse, foi de licenciar a marca. Então, tudo isso que eu estou trazendo aqui, né, de experiência, de como a gente se destacou no mercado, do que a gente enxerga de potencial, né, de ampliar esse mercado, a gente vê mais pessoas usando suplementação a cada dia, foi isso. A gente pensou, bom, legal, então acho que agora a gente pode crescer para outros lugares e ir criando aliados nesse caminho. Então, uma das coisas que a gente estruturou agora foi o licenciamento de marca. A gente tem toda essa organização, né, de padronização de manual de marca, de procedimentos mapeados, fornecedores qualificados, para poder replicar isso para um investidor que queira abrir um negócio similar, mas não queira correr todos os riscos. Eu acho que isso elimina muito da vulnerabilidade da empresa recém-nascida. Quando ele já vem com esse manual, já vem com esse know-how. E ainda tem como um benefício extra a linha de produtos. A linha de produtos hoje ela está restrita aos nossos distribuidores, né? Mas também é um potencial de ganho para quem pega exclusividade dentro de outra cidade, dentro de outro estado, e ele pode comercializar aquilo para outros comerciantes, outros lojistas da região. E me fala agora do consultório. O que você está inventando? Então, é isso, né, gente? Não dá para parar. Eu acho que a gente já teve vários momentos aí de relacionamento com a TRQRJ. O nosso contato mais recente foi esse. Foi a abertura da clínica. Então, a abertura da clínica, ela vem atender esse meu desejo de estar mais próxima dos pacientes, de desenvolver um espaço um pouco mais acolhedor para receber as pessoas que são atendidas por mim. E lá dentro a gente está colocando multisserviços, entendendo que o olhar de cuidado da saúde, ele não pode ser reducionista a uma única coisa. Eu não posso defender o meu peixe e falar assim, e a alimentação é tudo. Não é. Ela é uma grande parte, ela está presente ali, às vezes, né, 4, 5 vezes no nosso dia, mas a gente também tem que ter gerenciamento de estresse, a gente tem benefício com tratamentos estéticos para dar suporte ao objetivo que a pessoa tem. Então, a clínica vai ter uma inauguração ainda, né? Mas ela já está pronta, já está rodando, e o que tem de diferencial é isso, é esse espaço que é integrado com outras especialidades para a gente conseguir dar para o cliente todo esse olhar, né? De nutrição, de fisioterapia, de treino, avaliação física, ao mesmo tempo que tem massoterapia, quiropraxia, tem a massagem estética, porque entendemos que o ser humano ele precisa de muitas coisas para estar bem, e todas essas coisas podendo estar juntas e em sinergia, se comunicando, vão favorecer qualquer tratamento. E assim, além disso que você falou que é muito bacana, né? Assim, esse trabalho multidisciplinar, é que assim, você vai poder receitar para os pacientes o seu próprio produto. Então, ou seja, você já vai ter essa base toda e também pode impulsionar o que você já vende, não porque é seu, mas porque é muito bom. Sim. E porque você realmente confia no que você vende, né? E o espaço da clínica acaba permitindo isso, né? Porque acaba sendo uma venda da clínica. A clínica tem essa possibilidade de comercializar os produtos, mas a gente, como profissional de saúde, tem certas limitações. Então, eu tenho que cumprir algumas exigências nas minhas prescrições, que são de colocar opções ou indicar, por exemplo, um produto que tem um diferencial muito grande. Hoje, o produto que a gente faz isso com muita segurança de não estar infringindo nenhuma regra de comitê ético é o Metabolic Plus, porque não existe hoje no mercado nada como ele para uma indicação tão específica. Então, é um que os profissionais hoje podem indicar. Quem trabalha com cirurgia, quem é cirurgião, quem é nutricionista de pós-bariátrico, ele pode indicar com muita segurança e falar, olha, eu quero que você compre esse, porque não existe igual. Então, pelo nosso comitê, a gente tem que sempre dar opções para o paciente, a menos que não exija nada igual. E esse é um que se diferencia nesse sentido. Muito bacana. É legal também para os nossos clientes também ouvirem isso, porque, assim, a gente chancela que é uma empresa, a Pulse, a Tamara, é uma empresa séria, uma empresa que realmente tem qualidade naquilo que faz. Então, se vocês quiserem conhecer a marca, entrem em contato com a Tamara, entrem em contato com a Pulse, que vocês vão ser super bem atendidos, e é um excelente local para vocês adquirirem
uns produtos de qualidade como esses aí que vocês estão E até outros empresários, né, que têm o interesse de também comercializar dentro de outros negócios. A gente acha que quanto mais pessoas tiverem acesso a esse tipo de solução, mais a gente democratiza o cuidado com a saúde. E assim, voltando um passinho atrás, só um passinho atrás, tá? Pra gente só matar essa parte da conversa, que empolga bastante gente depois de conhecer tudo isso que a gente ouviu. Rede Pulse, qual é essa ideia, como é que vai funcionar? Você já tem prazo para, de repente, alguém que estiver ouvindo e quiser investir já poder efetivamente fazer isso? Como é que... O que a gente fez de diferente? O mais comum são os formatos de franquia, onde você cria uma estrutura muito pesada para viabilizar a implementação daquele negócio. Quando a gente vai para um licenciamento de marca, você torna isso muito mais leve. Esse modelo de negócio é muito mais leve. Então, hoje, qualquer pessoa que tem interesse de montar uma loja nesse segmento, a gente já consegue absorver e dar todo o direcionamento. E o valor disso também é muito mais baixo do que um valor de franquia, onde você paga por uma assistência muito robusta que muitas vezes no momento inicial você não vai precisar. Então, a ideia foi isso, foi criar um barco leve que flutue e que ele tenha essa leveza de também se desviar nos momentos de dificuldade. Quando você cria uma estrutura muito pesada, qualquer mudança de direção é muito mais difícil. E o Brasil não é favorável para grandes navios, né? Eu acho que qualquer veleiro que você tenha mais flexibilidade, você consegue se adaptar melhor. Então, hoje, se uma pessoa já quiser realizar, então ela já pode. A gente já consegue absorver. Ah, legal, legal. E como é que funciona essa questão para quem também pensa em fazer o licenciamento de marca, como é que funciona esse processo? Tá. A gente tem que ter um mínimo de qualificação, até porque são investimentos assim que a pessoa tem que ter um colchão mínimo, e eu defendo muito isso, né? A pessoa ter um fluxo de caixa, ter uma reserva boa, porque lá na frente isso vai te dar muito retorno. Você não ficar apertado, né, financeiramente, vai evitar que você tenha que usar recursos que sejam caros, como antecipação de cartão, como pegar empréstimo e coisas desse tipo. Então, a gente pede para fazer uma validação tanto do potencial comportamental da pessoa para tocar um negócio, habilidades ali técnicas e de gestão, mas também de colchão financeiro para que ela consiga rodar uma operação, porque senão a gente pode correr o risco da pessoa abrir um negócio, precisar fechar muito rápido e isso denegrir uma marca que a gente constrói com tanto cuidado há tantos anos, né? É verdade, é verdade. Vamos para aquela pergunta que a gente sempre faz, né? Uma pergunta que o Lucas sempre faz para todos os nossos convidados. Eu só tenho uma antes, só umazinha, tá? Como que a gente faz para... Ah, não, isso aí pode ser depois. Pode ser depois a gente fala sobre isso. Que era para saber como que a gente entra em contato, para comprar e tudo mais. Mas vamos para essa, depois a gente faz a outra. Essa é a pergunta padrão aqui que a gente faz no nosso podcast. Existe um ditado que diz que se conselho fosse bom, ele não se dava, ele seria vendido, tá? Mas se você tivesse a oportunidade de vender um conselho para você mesma, em qualquer época da sua vida lá atrás, qual seria esse conselho? Espere pelo melhor, mas esteja preparado para o pior. Eu acho que é uma forma cuidadosa, mas ao mesmo tempo otimista, de tocar qualquer projeto, iniciativa, relacionamento, né? Você não se deixar travar pelo medo de que tudo vai dar errado, acreditar que pode dar certo, você tem uma boa ideia, mas se preparar de todas as formas, né? Entender todas as armadilhas que esse caminho pode oferecer, riscos, e aí você vai transitando em terreno mais firme, assim, em direção aos seus sonhos. Uma das melhores respostas que eu já ouvi aqui até hoje. Juro? Sério, muito sério. Pegando o gancho nisso aí, durante todo esse seu percurso, né? Desde que você deixou de ser CLT até hoje em dia que você já está aí com uma marca super legal, muito consolidada no mercado, quais foram os maiores desafios de crescimento? Muito curioso, né? Porque a minha bagagem anterior era de gestão de pessoas e até hoje eu acho que é a parte mais desafiadora, né? Construir um time alinhado, desenvolver as pessoas e ter elas engajadas. Eu tenho uma felicidade muito grande de, nesses 10, 11 anos de empresa, ter pessoas que estão comigo há quase 10. Então, né, a gente tem poucas perdas e pouca rotatividade, mas é, sim, muito desafiador. E as gerações novas que vêm chegando,
elas têm uma ideia um pouco diferente também de como são as conquistas, de como elas vão crescer dentro da empresa. Então, a gente vai esbarrando nesse conflito de gerações, mas tentando também aprender com quem está chegando. Realmente, essa parte de gestão de pessoas é uma dor de muita gente. Assim, praticamente todo mundo que eu converso, o pessoal fala que assim, fazer o seu trabalho, né, entre aspas, é fácil. Agora, você saber lidar com a sua equipe, você saber botar o seu conceito, o que você pensa na cabeça do seu funcionário, dos seus heads, né, dos seus, enfim, porque cada um vem com uma bagagem. É muito difícil. Eu sempre falo que é como se fosse uma esfera e cada um vê de um lugar diferente, né? A visão da gestão acaba sendo um pouco mais ampla para alguns e enxerga coisas que de repente o colaborador ali não enxerga. Você tem que trabalhar e fazer com que ele enxergue de maneira diferente. Esse ano a gente está com umas práticas lá na Tech de desenvolvimento pessoal, de inteligência emocional, de como lidar com isso. Inclusive, na sexta agora, a gente teve o Setembro Amarelo, e o Setembro Amarelo lá, a psicóloga que foi lá falou bastante sobre a questão da inteligência emocional, sobre como esvaziar o balão. Ela até fez uma dinâmica onde ela fazia umas perguntas e quando a pessoa estava passando por aquilo, enchia o balão. E aí a gente viu os balões estourando e tal, e ela falava como esvaziar o balão. E eu acho que a parte de gestão de pessoas também está ligada a isso, né? Você ter esse contato, saber lidar e trabalhar isso em cada um. Eu queria saber... Uma coisa rapidinho, só puxando esse gancho que você falou agora, o lance da esfera, apesar de cada um olhar por uma ótica, eu acho que é muito importante que haja aquela empatia, ou seja, você se colocar no lugar do outro. Tanto a gente se colocar no lugar do funcionário, assim, como que eu agiria talvez se eu fosse ele, e também o inverso. Se a empresa fosse minha, como é que eu acho que de repente eu agiria? Então, eu acho que essa troca que fica importantíssima. Uma prática muito legal é fazer o dia do dono, né? Onde você abre para esses debates e você estando na liderança, hoje, se a decisão fosse sua, qual seria essa decisão? Faz muito isso. É muito legal, é muito rico esse momento. A gente faz. A gente, no feedback, a gente geralmente faz uma pergunta assim. Se você fosse o dono da Tech, o que você faria nessa situação? O que você mudaria agora, hoje, na empresa? Aí a gente ouve de tudo, ouve desde de coisas super legais até... Nada. Não mudaria nada, não. Aí, depois de uma semana, a pessoa tá no corredor falando um monte de besteira. mas faz parte. Eu queria saber como eu compro os produtos, porque óbvio que depois de ouvir isso tudo e saber da qualidade dos produtos, logo dá vontade de comprar a linha inteira. Eu já ganhei o meu. Eu vou querer os meus também. Mas queria saber como que a gente faz para comprar. Assim, você tem e-commerce, tem loja física. Exatamente. Eu brinco que a gente vende até por sinal de fumaça. Porque hoje os nossos canais de venda, eles estão o que a gente chama de omnichannel, né? Que também é uma coisa que não é comum num comércio de bairro e que a gente foi desenvolvendo. Então, a gente tem hoje o e-commerce, a gente tem a venda pelo WhatsApp, a gente tem um canal no Instagram, que a gente recebe pedido pelo canal do Instagram, a gente tem telefone físico, que as pessoas ligam ainda. Tem então, fax? Ainda existe isso. Tem fax? E tem a loja física, com a estrutura para receber. Recentemente, a gente passou por uma grande reforma, então, ano passado, a gente mudou toda a identidade visual, então, o ambiente é super acolhedor, tem uma parte só com livros de atletas e tal, para as pessoas se inspirarem. Já passa ali direto. Então, já tem que ir lá dar uma visitada pessoalmente, com calma. Onde é a loja? A loja fica em Ipanema, é na esquina da Aníbal com a Prudente. Então, é uma loja, assim, bem lindona, assim, é uma vitrine bonita. De esquina, assim. De esquina, um grande aquário. E essa mudança também da identidade visual da loja física foi para refletir essa nossa ideia, assim, de que o cuidado com a saúde, ele é um cuidado mais orgânico. Então, antes a gente tinha uma característica muito mais de body shop e agora a gente já tem uma cara mais de empório. Apesar da gente continuar muito especializado em suplementação, não ampliar para essa coisa de granel e tudo mais, a gente tá com uma carinha mais acolhedora, justamente para ampliar o nosso público e funcionou muito bem. Hoje a gente recebe assim, pessoas de todas as faixas etárias, de todos os gêneros, sem preconceito, sem resistência. E qual é o Instagram? O Instagram é @pulsenutritionbr.
que é onde a gente tem a comunicação diária ali, a gente está sempre movimentando e trazendo as novidades para o cliente conhecer através do Instagram. Quer deixar algum recado para os nossos espectadores? A gente Eu já acho está que- chegando no nosso tempo limite aqui. Eu acho que se eu tiver que dizer uma coisa importante aqui, a gente está falando para empresário e cliente final, é que saúde é investimento. E saúde é um investimento não só na pessoa física, mas para a pessoa jurídica, como um potencial enorme de negócio, né? É um mercado que só cresce. Então, pessoas que tenham interesse tanto de se cuidar como investir nessa área, eu acho que a gente está num momento maravilhoso, assim, tanto de oportunidades, de conhecimentos, de funcionalidades e de produtos dentro desse mercado. Legal. Eu sei que você já falou lá no começo, mas assim, uma coisa que eu sempre pergunto aonde você acha que durante todo esse seu percurso, desde que a gente iniciou o nosso trabalho até hoje em dia, onde é que você acha que a Tech RJ pode te ajudar e te ajuda hoje em dia nas suas decisões? Tranquilidade. Na sua... Gente, a cabeça do empresário é muito sobrecarregada. Então, você tirar o peso de uma das áreas que você sabe que está muito bem assistido, muito bem coberto, te dá uma liberação de espaço para pensar em estratégia de crescimento, que se você tivesse que se preocupar com isso, ia te limitar muito. Acho que foi fundamental nisso, de forma mais ampla, né? E aí, de forma mais pontual, cirúrgica, foram quando surgiram os desafios, né? Situações desafiadoras de fiscalização, de alguma questão de desligamento de funcionário mais conturbado. A gente sempre se sentiu muito seguro e com uma troca muito fácil, muito ágil, né? A qualquer momento hoje eu consigo ligar e resolver o problema que eu preciso. E até vim falando com o Rafael, como vocês estão sempre investindo em tecnologia. Então, a gente está sempre mais um canal de comunicação, a gente tem sempre uma plataforma nova e o trabalho funciona muito bem. O fluxo de processos, a entrega dos documentos, a coleta de informações, a devolutiva, isso tudo está muito estruturado, me dá muita tranquilidade. Que bom. E lá na época, a gente já é cliente há uns 12 anos pelo menos, por que você pensou em mudar de contabilidade e passar para a Porque eu Tech? não tinha uma mosca branca, eu tinha uma mosca preta, que, cara, só ficava me dando mais trabalho, eu não conseguia ter resposta para as minhas perguntas, que no início eram ainda muito maiores e muito mais abundantes, né? Legal. Hoje o Tamara já é craque, já sabe bastante financeiro, já entende bastante A processo gente de foi contabilidade. aprendendo com Pô. vocês, né? Tamara é feraça. É importante a gente dizer que se você é cliente da RJ Contabilidade, você já está apto e convidado a participar do nosso podcast. Fala com a gente. Fala com a gente, pode entrar em contato com a gente. Para estar dentro dessa rede de negócios aí, para mostrar sua marca, a gente ajuda você a mostrar sua marca, a conhecer novas pessoas, e é uma rede de networking dentro de uma base de clientes sólida, assim, consolidada. E se você não é cliente da RJ Contabilidade e gosta desse formato, curtiu o papo que a gente teve aqui, que a gente vem tendo, você pode entrar em contato com o nosso time. A gente já não convida diretamente, que a gente tem que entender, conhecer melhor você e tudo mais, mas entrando em contato com o nosso time, a gente faz essa avaliação e, de repente, pode ser que você esteja aqui daqui a um tempo falando com a gente, tá? A última mensagem que eu quero deixar é reforçar o que a Tamara falou, que é muito legal. Espere pelo melhor, mas esteja preparado para o pior. Lindo. Isso para o empreendedor, para o empresário, cara, é uma das... deveria ser um pilar. Acho que eu vou escrever isso até na parede lá do escritório. Muito legal. É uma das coisas muito mais legais que a gente ouviu aqui. E eu acho que é isso, né, irmão? Muito obrigado. Obrigado, Adorei, Tamara. gente, foi muito bom. Espero que realmente você tenha gostado. Muito bom. Tenha sido muito bacana para você. Obrigado, Lucas. Obrigado, irmão. Obviamente, eu ganhei um presente agora também. A gente tem um presente para te dar. Quero um saber dos mimo que a resultados. gente dá para os nossos Por essa eu não clientes, esperava, hein? que a gente gosta muito. Olha e só, você eu é já especial peço pra gente. desculpas pelo chocolate, porque tem um chocolatinho. Mas tudo cabe. Mas não pode, né? Mas não tem uma coisa que eu sei que você gosta. Deixa eu ver, vamos ver. Vai ter Pode ali um abrir? pré-treino. Pode. A caneca, ótimo. Os chocolates, estão vendo aqui, que fazem parte... Personalizado. E o café, gente. Isso aqui, eu vou ter um sócio em casa. Mostra ali pra vocês gente. sabem, né? Ali. Mas o sócio lá de casa vai ter que preparar pra mim também. Adorei. Vai fazer parte dos meus dias, óbvio. Que bom. E queria agradecer a vocês também o espaço de poder falar mais da empresa, comunicar para o mercado as coisas que a gente vem oferecendo, que não poderiam ser possíveis se vocês não estivessem com a gente todo esse tempo. Obrigado, que legal.
Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, Tamara. Obrigado, Lucas. Obrigado a todo mundo que está assistindo a gente. E até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Muito bom, hein?